Boa tarde, queridos amigos, reunidos aqui por nossos anfitriães, que são os roxinóis que cantam, anunciando as boas reflexões, os bons pensamentos, trazendo combustível para a gente queimar na fogueira mental e, quiçá, através dos conhecimentos, possamos visualizar um novo mundo ao qual nós possamos verdadeiramente trabalhar para torná-lo real. Nós sabemos que as condições mundiais parecem estar piorando a cada dia que passa. Isso não é novidade. Seria novidade se eu dissesse: a cada dia que passa o mundo melhora fantasticamente. E nessa época das notícias contraditórias, das notícias falsas, dos fake news, é muito preocupante, seja para falar do bem, seja para falar do mal, quando perdemos o norte, a bússola, que é a veracidade, é a base de todas as virtudes. É muito difícil nesses dias encontrarmos esperança, enquanto a maioria de nós assiste com verdadeiro horror aos eventos diários que acontecem nesse nosso lindíssimo planeta. Um planeta que Yuri Gagarin, há mais de 60 anos do espaço, no primeiro voo de um cosmonauta fora da atmosfera terrestre, contemplou o planeta e disse: como é belo o azul do planeta Terra. Carl Sagan escreveu um livro falando da beleza do planeta Terra. Claro, todos quando falam bem do planeta Terra, tem que dar um bom desconto, porque nenhum conhece outro planeta a não ser o planeta Terra. Mas Carl Sagan chamou o seu livro de aquele pálido ponto azul no espaço. Assim, ele falou da Terra. Então, com a situação do mundo entrando cada vez mais em situações que são difíceis de serem descritas, apesar do vocabulário ser muito amplo, o conhecimento já está tão espalhado pelas infovias, pelas tecnologias de ponta, o conhecimento acumulado em milênios hoje se recicla, agrega, adiciona e torna-se acessível às populações as mais diversas espalhadas pelos 5 continentes. Por isso, é muito importante quando nos convidam para uma live cujo título é Qual o futuro da humanidade? E qual a humanidade do futuro? Sim, nós sabemos que as pessoas, em geral, estão sofrendo, as coisas parecem muito sombrias. Mas os ensinamentos da fé Bahá'í explicam que a humanidade está experimentando dores de parto cada vez mais severas, à medida que também damos à luz uma nova civilização mundial, espiritual. Uma civilização cujo limite será o próprio planeta inteiro, cujo fundamento será a justiça contínua e o amor incondicional, cujos sólidos princípios refletirão a unidade de Deus, a unidade da humanidade, a unidade da religião. Um novo mundo que nasce, que terá como palavra de ordem a unidade na diversidade, e cuja glória e majestade não podemos nem sequer imaginar no tempo presente. Meus queridos amigos, Shoghi Effendi, o guardião da fé Bahá'í, uma figura de proa no pensamento da cidadania mundial, resumiu da seguinte forma o futuro que nos aguarda. Ele disse: a unificação de toda a humanidade é a marca do estágio que a sociedade humana está agora se aproximando. A unidade de família, de tribo, de cidade-estado e de nação foi tentada sucessivamente e totalmente foi estabelecida. Tivemos as famílias, os patriarcados, as cidades-estados, as tribos e as nações. Esse período já foi consumado. E continua Shoghi Effendi. A unidade mundial é a meta pela qual a humanidade é atormentada.
está se esforçando. Observem qual adjetivo Choguei Effendi coloca para a humanidade. A humanidade atormentada. Isso foi escrito em 1953. Ele viria a falecer 4 anos depois, em 4 de novembro de 1957. E Choguei Effendi continua. A construção da nação chegou ao fim, a anarquia inerente à soberania do Estado caminha para um clímax e um mundo crescendo até a sua maturidade deve abandonar esse fetiche, reconhecer a unidade e a integridade das relações humanas, vindo a estabelecer de uma vez por todas o instrumental que pode melhor encarnar esse princípio fundamental de sua vida. Meus queridos amigos aqui reunidos no grupo Rouxinol Canta, morte é nascimento. Não podemos ter um sem o outro. Quando um bebê nasce neste mundo, ele morre automaticamente em relação ao mundo intrauterino, ao útero materno, aquele mundo quente, confortável, onde ele viveu feliz por 9 meses, em geral. Quando o bebê deixa aquela vida para sempre e entra nessa vida, sem ao menos ter a mínima ideia de que essa vida aqui existe, algo de muito importante ocorre. E dessa mesma forma, os ensinamentos barrais fala de 2 processos simultâneos e paralelos ocorrendo de forma contínua, concomitantemente, nesse momento único da evolução da história humana. E nos fala que esses 2 processos eles estão tão interligados que um afeta o outro. E cada um deles só tende a aumentar em uma taxa de grande aceleração. Usando a mesma analogia que Abdul-Bahá, o exemplo perfeito da vida Bahá'í, o filho de Bahá'u'lláh, o manifestante de Deus para essa época, usando essa mesma analogia do nascimento de um bebê, quanto mais a criança é expelido do útero materno, mais essa mesma criança começa a ter presença física, corpórea, material, nesse mundo contingente da natureza. Falei em 2 processos. O primeiro processo é o processo desintegrativo, também chamado processo de destruição ou de desintegração. Logo mais falarei um pouquinho sobre o segundo processo, que na verdade é o que mais nos interessa, e para o qual pelo menos 7 milhões de Bahá'ís no mundo inteiro ora para o sucesso desse segundo processo. Faz milhares de atos de serviço à humanidade, estuda a palavra criativa de Deus em milhares e milhares de círculos de estudo do Instituto em várias partes do planeta, em todos os continentes. Realiza e convoca seus amigos para fazerem adoração coletiva a Deus, suplicar a Deus suas bênçãos, pedir inspiração a Deus para a tomada das decisões, para confortar o coração, para consolar a alma, para trazer serenidade ao espírito. Essas milhares e milhares de pessoas realizam aulas de crianças, ensinando-as a adquirir as virtudes celestiais, as qualidades divinas, e também faz uma grande quantidade de atividades para pré-jovens, pré-adolescentes e para os jovens. Isso que eu acabei de falar para vocês é um vislumbre do segundo processo, que é o processo integrativo, o processo de construção, o processo de integração. A primeira pergunta que João Davi, ou Morcen, ou Ana Maria Nello, ou Léa Boscar poderia fazer era a seguinte:
Por que os Baha'is não fazem nada para acelerar o processo de desconstrução, de desintegração? Por uma questão muito simples. O processo de desintegração, ele entra em autocombustão, ele se autodestrói, sem precisar de esforço algum, porque ele já cumpriu o que tinha que cumprir. Ele simplesmente começa a perder a sua essência, porque já não tem mais a força moral e espiritual que o impulsionou em séculos e milênios passados. Isso me faz lembrar muito uma tirinha que eu, pré-jovem, isso já faz alguns anos que eu sou pré-jovem, pelo menos uns 10 anos já faz. Uma tirinha em que o Charlie Brown, com a sua turma do Snoopy, está entrando numa passeata, numa marcha de protesto, e vê que cada um leva um cartaz, leva uma faixa, abaixo o governo, abaixo a injustiça, abaixo a fome, queremos salários, queremos creche para os filhos, queremos transporte público, queremos segurança para todos. E depois, no continuar dessa tirinha, ele escuta um barulho imenso, como se tivesse um prédio todo sido implodido e derrubado. Um barulho apavorante. E então ele fala, não precisou a gente fazer nenhuma marcha, porque o processo estava tão podre que caiu por si mesmo. Não era necessário esforço algum. Então, os Baha'is usam a sua força espiritual, as suas boas intenções, os seus ensinamentos, que a todos incluem, para trabalhar o segundo processo, que é o da construção. Porque se o mundo está se autodestruindo, alguém tem que preparar a morada dos filhos dos homens e das mulheres do futuro. A humanidade do futuro precisará ter um lar, precisará ter segurança, precisará ter uma boa educação, precisará ter alimentos para todos, precisará ter um sistema de justiça, precisará ter acesso ao conhecimento, às tecnologias e à ciência em geral. São dois lados de uma mesma realidade. Enquanto um se autodestrói, o outro se constrói com garra e com muito, muito grande ímpeto e determinação. Meus queridos amigos aqui reunidos, se fosse perguntado através de uma enquete mundial, uma espécie de datafolha planetário, de um Ibope, levando em consideração 202 nações independentes do planeta, com apenas uma pergunta. Para você, qual é a doença do nosso tempo? Certamente nós teríamos milhares de diferentes respostas possíveis. Uns tantos iriam dizer que é o egoísmo, pois basta ver o colossal abismo que separa tão pouco contingente de pessoas muito ricas, milionárias e bilionárias, esses oceanos imensos de pobres e de miseráveis. Então, esses iriam logo dizer a maior doença é o egoísmo. Outros iriam dizer que é o materialismo e o consumismo. As pessoas só se preocupam com o que perece, com o que morre, com o que é material. Porque o contrário de material é espiritual. E espiritual não morre nunca. E espiritual não se enferma. E espiritual não tem prazo de validade. É eterno desde o início dos princípios dos tempos até o fim que não tem fim. Outros iriam responder: o maior problema do mundo é a solidão. Basta nós as estatísticas daquelas que nós julgamos ser confiáveis. Essas estatísticas nos dão conta do alarmante e exponencial número de pessoas que se encontram em estado depressivo, vivendo essa dor das dores, essa angústia da angústia, quando o próprio ato de respirar é a dor mais lancinante. Quando a pessoa está
apavorada dentro de si mesma, perdida em seus devaneios e com uma imensa e profunda tristeza. Pode ser checado que a solidão também, quando nós vemos as estatísticas de quais são os medicamentos mais vendidos nas farmácias e drogarias do planeta, e são exatamente os antidepressivos. Nós, Bahais, acreditamos que a desunião, essa sim, é a doença de nosso tempo. Poderia ser o egoísmo, o materialismo, o consumismo, a solidão e por aí vai. Mas nós, Bahais, acreditamos que a desunião é a grande doença. Todos os inúmeros problemas que enfrentamos, por mais graves que sejam, são apenas sintomas dessa doença que é cada vez mais destrutiva. Pessoas em todos os lugares tentam sinceramente o melhor que podem para resolver os nossos incontáveis problemas. Mas a menos que elas passem a cooperar, colaborar, trabalhar juntas, em unidade e em harmonia, elas irão chegar a soluções conflitantes, gerando ainda maior desunião. Ou seja, não adianta você resolver o problema do materialismo ou do egoísmo ou o problema da solidão. Se as pessoas não se unem e não criam uma força conjunta de recuperação do tecido social da humanidade, é como nós pegarmos um prédio que está condenado em suas fundações, em seus alicerces. Suponhamos um prédio com 19 andares, que está condenado lá nos alicerces, portanto, vai cair. E nós decidamos fazer uma grande reforma na cobertura. Mudar toda a fachada do prédio, arborizar em volta, criar jardins belíssimos, dotá-lo de aquecimento solar, tornar os apartamentos inteligentes, tudo por comando de voz, através da Alexa. Tudo isso que se faça em um prédio que está condenado em suas fundações é jogar esforço, tempo e recursos materiais e financeiros fora. Com essa crescente desunião que a gente vê, é muito fácil nós observarmos que velhas crenças, tradições e práticas das instituições parecem estar definhando João Davi. Parecem estar morrendo a cada dia que passa. Nesse estranho jogo de claro e escuro, querido Marco Oliveira, aventuro-me a afirmar que nós estamos a cada dia também, mesmo sem o sabermos, participando de um longo, de um interminável cortejo fúnebre. É a morte das várias quimeras, de tantas ideologias com data de validade vencidas há várias décadas. É o enterro de tantas filosofias que surgem sem pé e nem cabeça, e de tantas terapias falaciosas, de tantos falsos pensadores que vendem a felicidade como quem vende o ar, que eles mal conseguem respirar. Por outro lado, existe uma fonte de autoridade moral válida. E penso eu, humildemente, em última análise, e é isso que eu vejo e aprendo nos ensinamentos bahais, que esses velhos princípios que norteiam a vida organizada das sociedades precisam cair no esquecimento, porque só assim abrirão espaço para uma nova realidade humana. Convido vocês a prestarem atenção ao que escreveu Shoghi Effendi alguns decênios atrás. Vejam que beleza. O chamado de Bahá'u'lláh é dirigido primariamente contra todas as formas de preconceito, toda a estreiteza mental, todo o provincialismo. Se os ideais há muito nutridos, se as instituições honradas pelo tempo
se certos postulados sociais ou até fórmulas religiosas já não promovem o bem-estar da humanidade, se deixaram de corresponder às necessidades de uma humanidade em constante evolução, continua Shoghi Effendi, que sejam então repelidos e relegados ao limbo das doutrinas obsoletas e esquecidas. Por que razão, no mundo sujeito à lei imutável da transformação e da decadência, deveriam essas práticas ficarem isentas da deterioração que necessariamente haverá de alcançar todas as instituições humanas? Nos pergunta Shoghi Effendi. E ele continua. Afinal, a única finalidade das normas jurídicas, das teorias políticas e econômicas, é a salvaguarda dos interesses da humanidade em seu todo. E não é a humanidade, prestemos atenção, e não é a humanidade que deve ser crucificada para a preservação de qualquer lei ou doutrina particular. Meus queridos aqui reunidos, já fizemos alusão ao segundo processo, o integrativo. Sabemos que a unidade é o espírito que anima o novo tempo, esse novo dia, a tecnologia de ponta, do comércio. E são inúmeros os outros fatores. Todas as nações e povos tornaram-se cada vez mais. Espiritualmente, o mundo está despertando para o fato biológico de nossa unidade. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de interromper esse processo de nascimento, da mesma forma que ninguém tem o poder de impedir o nascimento do Sol. E ele nasce a cada dia. Quanto mais a humanidade tentar resistir ao processo integrativo de construção, maior será o sofrimento que será necessário para então nos reunir em unidade. Esses processos que eu falei a vocês, eles são chamados de processos gêmeos. E são eles que estão de forma lenta e dolorosa, causa muita dor, trazendo a unidade para toda a raça humana. Felizmente, a humanidade não terá que passar por um sofrimento incomensuravelmente mais severo antes de unirmos toda a raça humana. Isso porque, pelo menos, os mais de 7 milhões de pessoas que são chamadas de Baha'is estão atualmente em todo o planeta impulsionando, trabalhando por esse processo de integração. E não estão sozinhos. Juntos com esses 7 milhões, como vários amigos aqui nessa live maravilhosa, nessa tarde esplendorosa, nessa noite que agora já é em Lisboa, em Portugal. Junto com esses milhões de Baha'is, existem milhões e milhões de pessoas que não são Baha'is. Então, nós temos essa quantidade de pessoas que estão trabalhando por esse processo de integração, mas também temos uma outra grande quantidade de pessoas, outros milhões e milhões, que são pessoas de boa vontade, que trabalham genuinamente, com toda a pureza de intenção e de coração, pelo bem-estar da humanidade. Então, já temos uma resposta para a questão: qual o futuro da humanidade? O futuro é a unidade. Queiramos ou não, desejemos ou não, por cima de trancos e barrancos, a unidade irá ocorrer. A questão é se irá ocorrer na velocidade que esperamos, que possa diminuir a grande dor que sufoca os membros da raça humana atormentada, ou se vai ser lentamente um trabalho muito penoso, com epidemias de fome, com guerras, com mais milhões e milhões de refugiados buscando um lugar para viver em paz com seus pais, com seus filhos, com suas esposas e maridos.
A resposta nos aponta que o destino comum da humanidade, o futuro da humanidade, é a unidade da família humana. Isso não tem como mudar, porque é a vontade de Deus para a nossa época. Eu queria trazer à discussão e ao conhecimento dos amigos um documento importantíssimo que foi divulgado no mundo, em Nova York, no último dia 21 de setembro de 2020. Portanto, há 1 mês e 3 dias apenas. Esse documento é assinado pela representação da comunidade Bahá'í junto à ONU, que é o Escritório da Comunidade Internacional Bahá'í. Esse documento se chama Uma Governança Adequada à Humanidade e o Caminho para uma Ordem Global Justa. Eu pensei para vocês esse trecho do documento. Esta é uma verdade que tem sido abraçada por multidões ao redor do mundo. Suas profundas implicações para nosso comportamento coletivo devem agora dar origem a um movimento coordenado em direção a níveis mais altos de unidade social e unidade política. O documento continua. Como Bahá'u'lláh declarou há mais de um século, a verdadeira paz e tranquilidade só se realizará quando cada alma tiver se tornado o bem desejado de toda a humanidade. Os perigos de uma comunidade global dividida contra si mesma são grandes demais para serem enfrentados. Olha só que coisa interessante, né? Os perigos de uma comunidade global dividida contra si mesma são grandes demais para serem enfrentados. Não precisamos ser Nostradamus, nem Mãe de Ná, nem pessoas que usam bola de cristal como se estivesse num laboratório científico, para descobrirmos que nós já temos mais de uma dúzia de países no mundo que detêm o poderio do armamento nuclear. Agora imagina uma comunidade global, um planeta só, dividido, os perigos que o mundo pode ter. Porque a explosão nuclear, uma vez ocorrida, ela não tem limites de fronteiras. Ela acontece e vai para todos os lugares. Tudo está interconectado. A atual crise de saúde tem apenas uma vantagem. É que ela possui uma dimensão equivalente à das crises seguintes, aquelas que englobamos sob o nome de ecologia ou de mudança climática. Até agora, queridos amigos, as medidas tomadas em nome do meio ambiente sempre nos parecem mínimas, tímidas, simples. Até mesmo as medidas tomadas em nome do meio ambiente nesse momento em que nos encontramos podem até ser vistas como ridículas em comparação com tudo que está em jogo. Imagina resolver os problemas do meio ambiente com uma ciclovia aqui ou um carro elétrico ali. Por mais que os cientistas dissessem que devemos mudar de rumo de maneira radical e duradouramente, e por mais que os cientistas nos chamem a reexaminar todas as nossas condições de vida, as pessoas concordaram, só que pensaram em outras coisas. No entanto, o grande mérito da crise de saúde causada pelo novo coronavírus, o Covid-19, é ter alcançado a toda velocidade e em todo o mundo uma transformação radical e, infelizmente, duradoura das nossas próprias condições de vida. E isso numa escala que, devido à magnitude do desastre, as forças mobilizadoras e o imenso número de vítimas, ele não tem outro equivalente senão
falarmos das duas últimas guerras mundiais. A verdade é que, em meio à dor mais extrema, estamos vendo que a ordem mundial, aquela ordem que nos disseram, essa ordem que nos falaram, que era impossível ser mudada, ela tem uma plasticidade incrível. E que, como coletivo, os seres humanos não estão tão indefesos. Tudo depende, é claro, de sua capacidade de resistir ao retorno à ordem anterior. Isso tem me deixado muitas noites insones. O que a humanidade terá aprendido depois da pandemia global em que estamos atravessando? Será que depois que superarmos com vacinas bem testadas, mostrando ser eficazes, com todo o planeta vacinado, imunizado contra o coronavírus 2, será que nós, enquanto humanidade, ousaremos, nos atreveremos a voltar ao estado de coisas, de injustiças, de dilapidação dos recursos naturais do planeta, como antes nós fazíamos? Vamos manter todas as injustiças acumuladas, com quase 2/3 da humanidade passando fome, subempregada ou desempregada? Bem, gente, eu vejo uma segunda e fascinante característica desse vírus. Eu sei que vocês podem achar, talvez, exótico que eu encontre uma coisa boa numa pandemia, mas o pensamento é o pensamento. Afinal de contas, os provérbios chineses, há 5.000 anos, já diziam: no mal existe 1.000 bondades, numa bondade existe 1.000 males. O próprio Bahá'u'lláh diz que no amor residem 72 loucuras. Ou seja, podemos pensar, porque pensar e refletir não dói, não tem contraindicação. Abdu'l-Bahá diz que o dom do intelecto é o maior dom que Deus concedeu à sua criação humana. Portanto, somos todos chamados a pensar. Vamos ver. Para que nós possamos ir além do contágio de pessoa a pessoa, um contágio que cada um de nós pode interromper ou, pelo contrário, facilitar. Observaram que cada um de nós, no momento atual em que o mundo se encontra, somos responsáveis pelo aumento do contágio do coronavírus ou pela diminuição do seu contágio? Nós temos uma parcela de responsabilidade moral, ética, espiritual e sanitária, de saúde, porque nós podemos ser aqueles que irão facilitar o contágio de outros ou não. Isso significa dizer que aquele antigo modelo de ação que nos levou de forma tão desesperada, de fato, não faz nenhum sentido. Vamos ver. Nós estamos agora no dia 24 de outubro. Eu me lembro, no dia 25 de fevereiro, saiu em todos os jornais, revistas, telejornais e todos os portais da internet que um vírus começara a circular numa pequena cidade do planeta. E desde então vem viajando de boca a boca. E se tivéssemos que escolher agora, já 7 meses passados, 8 meses passados, uma imagem que pudesse caracterizar a atual pandemia, no futuro as pessoas poderiam escolher a máscara como sendo o símbolo maior. Justamente aquela que cobre o nariz e a boca, que dificulta a sua transmissão e o seu contágio. Quando não impede, dificulta muito. Agora vejamos, em 1918 tivemos a influenza, chamada de gripe espanhola, equivocadamente. A influenza matou milhões de seres humanos. E qual era o grande instrumento que foi usado na época? A máscara.
de 1918 para cá, nós já temos mais de 100 anos e a máscara continua valendo. É algo para se pensar. Pode até parecer estranho para vocês que eu ainda encontre um jeito de ser agradecido por uma catástrofe que estamos vivenciando aos trancos e barrancos. Mas com essa pandemia, com seu resultado final ainda incerto, pois a escolha da vacina certa, da vacina que seja considerada eficiente, eficaz e sem efeitos colaterais danosos à saúde humana, ainda precisa da anuência, da aprovação do Senhor Tempo. Porque só o tempo irá legitimar a eficácia de uma vacina. Só o tempo irá dar o seu selo de validade inquestionável. E tempo, queridos amigos, convenhamos, é exatamente o que nós, enquanto humanidade, não dispomos. A cada dia que passa, milhares de pessoas no mundo estão se despedindo do palco da vida. Estão morrendo por terem contraído o Covid-19. Mas ainda assim, apesar disso, eu vejo o Covid-19 como uma bênção disfarçada. Vocês poderão dizer, é uma bênção com máscara, uma máscara super potente, uma máscara tal, que faz e acontece. Mas é uma bênção. Só que não está muito claro para todos que é uma bênção. Mas eu vou explicar. Não longe de mim querer minimizar o sofrimento de tantas pessoas que suportaram, e nem a pior das dores, que é o luto causado por centenas de milhares de mortes por coronavírus apenas nos últimos 9 meses. Ocorre que essa pandemia não é uma crise de saúde pública apenas. É também uma crise global e espiritual, moral e ética. É uma crise da tempestade perfeita. Para combater a doença, nós precisamos de um tipo de solidariedade que a maioria das sociedades dificilmente alcança, exceto em tempos de guerra. Vocês lembram que em maio e junho último, parece que foi no século passado, mas só foi há 3, 4 meses atrás, uma série de aviões que vinham para a América Latina, com uma série de remédios que estavam dando resultados, por exemplo, na China, com uma grande quantidade de respiradores, manuais, automáticos, elétricos, e toneladas de máscaras antibactericidas, que já tinham sido compradas e pagas, estavam vindo para vários países da América Latina, foram simplesmente interceptados em alguns países da Europa e mudaram o seu rumo indo para a América do Norte, por exemplo. Será que isso é solidariedade humana? O desafio que nós enfrentamos é descobrir fontes de solidariedade em um momento em que a maioria das sociedades está profundamente dividida. À primeira vista, pode parecer que a pandemia promova laços de solidariedade, porque mostra a nossa vulnerabilidade e a nossa dependência mútuas. E aí nós vemos políticos, celebridades, relações públicas, jogadores de futebol renomados, cientistas, filósofos, escritores, jornalistas, industriais, proclamando que durante essa pandemia a humanidade se encontra no mesmo barco. Olha, eu sinto muito dizer, mas isso é uma balela, é uma coisa ridícula dizer que a humanidade está no mesmo barco. Simplesmente porque não resiste a uma análise, por mais superficial que seja. Eu sei que é um slogan bonito porque tem um pouco de algo motivador nele, porque mascara a triste percepção de que a humanidade não está no mesmo barco, porque ela está, lamentavelmente,
dividida e desunida. Porque se está no mesmo barco, temos que ver que esse barco varia de passageiro para passageiro. Alguns dos passageiros estão dentro de um transatlântico, em iates luxuosíssimos, com piscinas, até quadras de tênis. Boa parte dos passageiros, mas também em minoria, estão em veleiros muito bem equipados, em escunas, com grandes estoques de mantimentos e de combustível para navegar o tempo que der. Mas outros, e é a grande massa da população do mundo, esses estão em barcos muito precários. Eles têm muito pouca comida estocada. Eles já não têm quase nenhum combustível para continuar fugindo. E esses pequenos barcos, aos milhões, eles são sacudidos pelas ondas que se levantam à torto e à direito, ceifando, matando, extirpando, interrompendo milhões e milhões de vidas. A grande maioria da população mundial, queridos amigos, aqui reunidos pelo querido grupo Rouxinol Canta, a grande maioria da população mundial está como dentro de barcos de papel. Aqueles barcos de papel que nós, crianças, fazíamos ainda na época da alfabetização, no jardim de infância, desenhávamos aquele barquinho parecendo pequenos traços com uma pequena vela. Lamentavelmente, boa parte da nossa espécie tenta se proteger dessa pandemia utilizando esses barcos de papel. E isso já faz heroicamente há longuíssimos meses. Eu me recusei a me acomodar na comodidade das lives. Essa de hoje é a 28ª live que eu faço, ou que eu sou convidado, ou que me pedem para falar e dizem o quê. Eu descobri que as pessoas me acham muito ignorante. E para diminuir a ignorância, passam para mim tarefas, que é estudar, fazer o dever de casa e depois apresentar a eles numa live. É a mesma situação de agora. E as pessoas que me julgam ignorante, elas estão certíssimas. Porque quando eu me debruço no tema, eu vejo que minha ignorância era espetacular, era formidável, era imensa. E à medida que eu vou ler, vou refletir, vou analisar, diminui muito o sentimento de ignorância e de desconhecimento. Então eu me recuso a ficar quieto na comodidade dessas lives. E tenho me perguntado se esse vírus mortal que nos assola, que nos desafia, não traria consigo uma lição maior para nos ensinar. E me pergunto, até com certa ansiedade, se a humanidade estará disposta a aprender essas lições. Desde meus agora distantes 16 anos de idade, eu entendi que os ensinamentos barrais previram há muito tempo a ocorrência e o curso dos eventos atuais. Eu entendi que até horrores que nós não conseguíamos imaginar nos anos 70, hoje até já conseguimos imaginar. Mas outros horrores ficaram, então, inimagináveis. E vi que o próprio Bahá'u'lláh tinha advertido a humanidade de que ela deveria se unir para evitar todas essas tragédias, catástrofes, pandemias planetárias, guerras nucleares, colapso do meio ambiente, exaustão dos recursos naturais do planeta Terra. Gente, pessoas em todo o mundo trabalham já há décadas para identificar os desafios sociais e ambientais e para fazerem planos e visualizar metas de como o planeta poderá ser sustentável. Só para vocês terem uma ideia, eu queria dar um testemunho, se o João Davi me permite.
Estive pessoalmente envolvido nesses planos ambientais agora já há mais de 45 anos. Desde fins dos anos de 1970, quando residia no Rio de Janeiro, eu já marchava com 18, 19 anos de idade, com a cidade inteira contra os testes nucleares que estavam sendo realizados nas ilhas do Pacífico Sul. Poxa, eu estava lá no Leblon, eu estava lá em Botafogo e marchava naquelas ruas do Rio de Janeiro contra os testes nucleares nas pequenas ilhas remotas e distantes do Pacífico Sul. Eu sinto que eu contribuí em uma certa medida para muitos processos construtivos, como aquele da Conferência Mundial do Meio Ambiente, a ECO 92, que foi realizada no Brasil, no Rio. Escrevi livros para lançar naquele evento da ONU, livros que tratavam da medida especial de amor que nós devemos destinar aos nobres povos indígenas originários das Américas. Em 2002, vejo como se fosse agora, estava marchando em volta do Palácio de la Moneda, com vários amigos do Brasil, carregando cartazes, denunciando o racismo como um crime de lesa humanidade, denunciando o preconceito racial, denunciando a xenofobia. E fui escrevendo dezenas e centenas de artigos a favor da unificação da espécie humana. Posso dizer com muita felicidade, nada disso eu fui, estive ou fiz sozinho. Nada. As comunidades barrais em que vivi sempre fizeram o mesmo. Fosse em Natal, no Rio Grande do Norte, fosse no Rio de Janeiro, ou fosse nos últimos 26 anos em Brasília, onde resido. Ou fosse pelos 47 países que pude viajar ao longo dos últimos 32 anos. As comunidades barrais estavam sempre à frente de todos esses processos construtivos de forma prática. No entanto, ao lado de tudo isso, eu vejo, com a boca meio torta, que os governos, infelizmente, têm dado prioridade à sua própria soberania nacional. Têm dado prioridade às multinacionais, com a ganância de seus lucros, e os muitos líderes mundiais que só tinham em mente inflar ainda mais seus egos já excessivamente inflados. É fato, e hoje mais do que nunca, que os governantes estão deixando de atender às necessidades de seus povos à medida que eles sucumbem à fragmentação política que solapa os direitos humanos fundamentais de cada pessoa. E isso quando não estão se submetendo a um nacionalismo perverso, tacanho, que busca guerra, ou a praga do racismo e da xenofobia, ou o bacilo de uma corrupção desenfreada em todos os níveis de poder. Ou então, meus queridos amigos, quando os governos não pactuam com o fundamentalismo das seitas que creem apenas no Deus que elas próprias criaram, deixando de acreditar no Deus único e verdadeiro que a todos nós criou. Um estrangulamento corporativo na economia global, alimentando-se de uma cultura de consumo materialista, escapou de regulamentação ou do controle e já está saqueando os recursos do planeta, enquanto nos conduz a uma catástrofe climática e ao colapso da biodiversidade mundial, ao mesmo tempo em que nos afogamos em mares de poluição. Os maiores defensores de todo o ambiente, nossos indígenas, vêm sendo ao longo do tempo abatidos um a um, tribo a tribo, nação indígena a nação indígena. Eu quero parafrasear o grande poeta baiano Castro Alves, quando dizia no seu navio negreiro: Senhor Deus dos desgraçados,
Dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. A dura realidade é que até parece que nós somos pegos de surpresa, desavisados, alheios ao que em algum momento poderia surgir no horizonte. Essa situação mundial caótica chegou em um momento de grande desigualdade e de grande rancor. As décadas anteriores abriram essa profunda divisão entre vencedores de um lado e perdedores de outro. 40 anos de processos de globalização renderam recompensas generosas, mas recompensas apenas para aqueles que estão no topo, deixando muitos trabalhadores, a imensa parte da massa trabalhadora do planeta, com salários estagnados, com menos estima social, vivendo as agruras e penosas aflições do desemprego e do emprego informal. A crescente diferença entre os ricos e os demais não foi a única razão para a polarização. Ao derramarmos sal na ferida, uma concepção meritocrática de sucesso chegou a racionalizar até a desigualdade. Mas nós vamos ver que a Organização das Nações Unidas, a ONU, que foi criada em 1945, e que agora, nesse semestre mesmo de 2020, completa 75 anos de existência. 3/4 de um século. A ONU deveria agora estar às voltas com as celebrações do seu 75º aniversário. Mas esses 75 anos das Nações Unidas chega com a rápida mudança ocasionada pelas realidades globais, o que nos empurra para uma apreciação ainda mais profunda da interconexão e da interdependência da humanidade. E nem precisava ter sido assim, se estamos bem cientes de que na segunda metade do século XIX, por volta de 1868, Bahá'u'lláh, aprisionado numa cela da cidadela prisão de Acre, da antiga Palestina, hoje Estado de Israel, proclamava: a terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos. Vejam vocês, em uma breve sentença, a bem da verdade, nem chega a ser uma sentença, e sim em uma breve e curta frase, Bahá'u'lláh já nos apontava o caminho da unidade, e esse caminho é que nos faria atravessar e ultrapassar os graves divisionismos causados pelas linhas fronteiriças dos países e nos faria avançar para o sentimento de pertencimento amplo. Nós pertencemos à família chamada humanidade. Se nós olharmos a Terra inteira como nossa real pátria mundial, e não mais apenas nacional, se nós nos virmos como cidadãos desse mundo unificado, logo nos daremos conta de quão real e de quão factível é a nossa interconexão. É fato que, em meio à ruptura criada e acelerada por uma pandemia mundial, numerosas possibilidades se abrem para uma mudança social marcante, que pode realmente trazer estabilidade ao mundo e enriquecer a vida de seus habitantes. Agora eu pergunto, como será daqui a 25 anos, quando a Organização das Nações Unidas estiver para celebrar o seu primeiro centenário de existência? Ele deverá ocorrer no ano de 2045. Portanto, exatamente daqui a 1/4 de século, há 25 anos. E o que vai ocorrer nesses próximos 25 anos, Hossein Chayane, irá determinar o destino e a sorte da humanidade, Ana Maria Nello. Agora, o
O que são 25 anos na vida do mundo? Um leve piscar de olhos, nada mais do que isso. Ora, o que são 25 anos na vida de um único ser humano, de um indivíduo? É algo mais veloz do que a própria respiração. Quantos de nós aqui reunidos nessa live rapidamente já não celebrou seus primeiros 25 anos de existência? Quantos até já não ultrapassaram 2 vezes 25 anos? A verdade é que um coral crescente de vozes está exigindo passos decisivos em nossa trajetória coletiva em direção a uma paz que seja duradoura e universal. E é um chamado que precisa ser atendido. Muitos governos, muitos organismos multilaterais, muitas autoridades de várias fés e religiões, muitos filósofos, muitos militantes de ONGs, fazem aumentar o volume, a altura da voz desse coral mundial que exige urgentemente que sejam efetuadas mudanças. E isso por 2 motivos. O primeiro, que essas mudanças são essenciais para assegurar a felicidade e o bem-estar da espécie humana. E o segundo é que a maior característica dessas mudanças é que elas serão mudanças estruturais, coletivas, inadiáveis. Não tem como adiar mais. Então, como a gente falou ali, é muito difícil ter essa visão pragmática ou de piedosa intenção de que a humanidade está no mesmo barco, como já vimos, como metáfora pode funcionar, mas no duro chão frio da realidade, tem nada a ver, não se sustenta. Se tivesse certa simbologia, os vencedores poderiam se considerar arquitetos de seu sucesso e os bilhões de seres humanos que foram deixados para trás ao relento, expostos à chuva e ao sol, a tempestades de areia, a tempestades de gases poluentes, a tempestades de tornados, eles sentiriam que, na verdade, é como se as elites os desprezassem. Isso ajuda a explicar por que testemunhamos uma reação, a meu ver, tão furiosa e tão ressentida de povos de tantas nações do mundo contra o atual estado de coisas. Tem um colunista, e eu já me encaminho para o fim, tem um colunista do jornal Financial Times, Tim Hartford. Ele é também economista, um escritor britânico maravilhoso, talentoso, uma inteligência dessas muito boas. Ele disse no artigo que eu li ontem que com essa pandemia estamos aprendendo o que é resiliência. E ele disse que em 1975, eu gostei muito dessa historinha que ele contou. Em 1975, o grande pianista de jazz, Keith Jarrett, teve que fazer um concerto na Ópera de Colônia, na Alemanha. Que o concerto não terminou em catástrofe. O piano no palco era velho, pequeno e muito desafinado. Que você mal podia tocá-lo, mas ele se sentiu desafiado por essa situação adversa. E o resultado foi um grande triunfo. Foi ali que se gravou um dos mais bem-sucedidos discos de jazz ao vivo da história da música universal. A verdade é que, ao tentar se adaptar ao piano que não era tocável, Keith Jarrett encontrou uma fonte de inspiração e novas maneiras de tocar. Jarrett, sem dúvida, é único, mas sua história não é. Vejam só, a inovação geralmente surge diante de obstáculos perturbadores. Aqui mesmo nós estamos descobrindo novas maneiras de trabalhar. Olha o home office. Existe um mutirão de home office planetário como nunca antes na história existiu. E isso nos mostra claramente que grande parte da humanidade está aprendendo a tocar de outras maneiras
o velho, desajustado e desafinado piano. Estamos aprendendo a usar também a videoconferência, aqui ainda estamos no Zoom. Vocês viram que algumas 2 ou 3 vezes o meu áudio pifou, mas é um aprendizado. Eu estava numa recentemente, acho que foi em Sevilha ou foi em Barcelona, não lembro qual, que no meio da live, o anfitrião lá em Barcelona ou em Sevilha, o sistema dele caiu. Aí ele teve que se comunicar com outro país para avisar os 83 pessoas que estavam reunidas que iam sair do Zoom por Google Meet. Olha só, no meio da confusão, eu até brinquei. Vocês estão querendo aprender a trocar o pneu do carro com ele em movimento. Isso não vai dar certo, marquem para outra data. E eles disseram, não, só um pouquinho de paciência, questão de 10 minutos, a gente já estará em outra plataforma. Falou com a voz da profecia, dito e feito. Migraram os 83, conseguiram avisar a todo mundo que era para sair daquela plataforma para entrar em outra, mandar o link para todo mundo e realmente, por volta de 10 minutos, estávamos como se nada tivesse acontecido. Então nós estamos descobrindo tecnologias mais ágeis, como a impressão em 3 dimensões, e isso é uma maneira de transformar fábricas atualmente paradas em fabricantes e fornecedores de hospitais. Estamos aprendendo o que é resiliência. E resiliência, para quem não lembra, é aquela virtude de você encontrar coisas boas em coisas ruins. Que em vez de você se lamentar pela desgraceira que está passando, você tenta imaginar que outras coisas você pôde adquirir de conhecimento, de vivência, de qualidades espirituais e morais. Eu lembro que Shoghi Effendi dizia que o maior exemplo de resiliência na história Bahá'í foi aquele dado pela Sacratíssima Folha, Bahir Hanum. Como ela foi resiliente, como ela viu os sofrimentos do amado mestre com as angústias e aflições todos os dias maquinadas pelos rompedores do convênio. Como ela viu tudo isso se abater sobre o jovem guardião da fé, Shoghi Effendi, com 24 anos de idade apenas. E ela foi resiliente até seu último dia, em julho de 1932. Shoghi Effendi, quando termina de fazer a tradução do livro, a narrativa de Nabi, Os Rompedores da Alvorada, ele faz uma dedicatória das mais lindas que jamais meus olhos viram. Para Bahir Hanum, a última remanescente de uma idade heróica da fé. E ele fala, então, da sua resiliência. A humanidade que nós queremos no futuro é aquela que jamais irá deixar que esqueçamos diariamente a contribuição para o bem comum dos trabalhadores que recebem um salário muito modesto, mas que realizam tarefas essenciais durante toda essa pandemia. Muitas vezes colocando em completo risco sua própria saúde. E eu penso, então, não apenas nos médicos e enfermeiros que recebem os merecidos aplausos, mas também nos funcionários, nos caixas de supermercados, de mercearias, nos caminhoneiros que transportam alimentos, víveres, anestesia, medicamentos, máscaras. Eu penso nos armazéns de feijão, de arroz. Eu penso no trabalho da polícia, no trabalho dos bombeiros e principalmente dos agricultores que estão lá plantando o alimento que chega em nossa casa todo dia, mas parece que a gente só agradece ao dono do supermercado onde nós compramos com o nosso suado dinheirinho. Mas quem está por trás, lá na ponta, são os valorosos agricultores. Penso nos cuidadores de idosos. Afinal de contas, uma das comorbidades, vamos dizer assim, da pandemia, são as pessoas da terceira idade. Aqui em São Paulo mesmo,
27 idosos, num único lar de idosos, morreu de coronavírus ainda no mês de junho. Isso em São Paulo, isso um plano de saúde caríssimo que eles tinham. Então imaginem o trabalho hercúleo e heróico que fazem os cuidadores de idosos em plena pandemia. Imagino que a humanidade que nós teremos no futuro é aquela que reconhecerá a contribuição dos trabalhadores fora do círculo privilegiado das profissões de elite e que irão tratar de dar uma voz significativa na economia e na sociedade. Isso realmente, creio eu, será o primeiro passo para a renovação moral e espiritual que tanto necessitamos. Só assim poderemos dizer que realmente começamos a sair da crise. Bem, gente, eu tenho em mente esse documento que já mencionei, de 21 de setembro de 2020, que foi emitido pela comunidade Bahá'í Internacional junto à ONU. Decore o título dele, Uma Governança Adequada, a Humanidade e o Caminho para uma Ordem Global Justa. Não podia ser de outra forma. Baha'u'lláh diz nas palavras ocultas, né? A mais amada dentre todas as coisas, a meu ver, é a justiça. Não te desvies dela, se é que me desejas. Então, imagina uma ordem global que a gente espera que venha a surgir sob os escombros da velha ordem. Ela terá que ter a justiça como seu parâmetro, a sua guia ou seu divisor de águas. Podemos todos nós concordar com esse fabuloso texto Bahá'í, esse de 21 de setembro, quando diz que o ponto de partida para a consulta sobre qualquer programa ou política tem que considerar o impacto que terá em todos os segmentos da sociedade. Líderes e formuladores de políticas são então confrontados com uma questão crítica ao considerar os méritos de qualquer ação proposta, seja a ação local, nacional ou internacional. Eles deverão procurar responder a esta questão. Uma decisão que tomarmos avançará o bem da humanidade em sua totalidade? Quaisquer que tenham sido os benefícios das concepções anteriores da soberania estatal, as condições atuais exigem uma abordagem muito mais holística e coerente com a análise e a tomada de decisões. Temos que nos perguntar, governantes e governados, quais serão as implicações globais das políticas nacionais? Que escolhas que tomarmos contribuem para a prosperidade compartilhada e para um planeta sustentável? Que medidas promovem a nobreza e preservam a dignidade humana? Esses são pontos que foram colocados em muito boa hora pela comunidade Bahá'í através de seu escritório na ONU. Nós temos um grande desafio, e esse desafio é trabalharmos como nunca antes, para nos vermos como as folhas e os ramos de uma mesma árvore, as gotas e as ondas de um mesmo mar, e vermos que somos, na verdade, as estrelas de um mesmo céu.